Imagine um país onde a história do século XX volta a bater a porta do presente, e dessa vez pode mudar tudo. Hoje vamos mergulhar em uma das notícias que está agitando o cenário geopolítico global. O filho do último Shah do Irã declarou que a República Islâmica está fadada a cair e que a mudança pode estar mais próxima do que muitos imaginam. Essa fala, direta, ousada e carregada de simbolismo histórico, tem consequências potenciais que reverberam no Oriente Médio e além. Se você quer entender o que isso pode significar para o mundo, já deixa o seu like, isso me ajuda muito. Quem é Reza Pahlavi? Reza Pahlavi é o filho do último Shah do Irã, o monarca deposto em 1979. Desde então, ele vive no exílio, principalmente nos Estados Unidos, e tem acompanhado, de longe, os movimentos de protesto que sacodem o Irã desde dezembro de 2025. Ele não é apenas um nome histórico. Hoje, ele é um símbolo de oposição, citado por manifestantes nas ruas e frequentemente mencionado pela imprensa internacional como uma figura potencial para liderar uma transição política. O que ele disse? Em uma coletiva em Washington, Pahlavi foi direto. A República Islâmica vai cair, não é uma questão de se, mas de quando. Ele afirmou que o movimento de protesto no país não é apenas contra a economia ou repressão, mas contra todo o sistema teocrático que governa o Irã há quase meio século. E mais, ele prometeu: voltarei ao Irã. O contexto dos protestos. Esses protestos, que estouraram em várias cidades iranianas, começaram por questões econômicas, mas rapidamente se transformaram em um grito por mudanças profundas no regime. As forças de segurança responderam com repressão violenta e milhares de civis foram mortos, conforme relatado por grupos de direitos humanos. Nesse cenário, o nome de Pahlavi tem ressurgido como um grito nas ruas, não necessariamente como um pedido por monarquia, mas como um símbolo de esperança por mudança. O que isso significa geopoliticamente? Se a República Islâmica de fato enfraquecer ou cair, isso poderia alterar toda a dinâmica regional do Oriente Médio. Potenciais novos alinhamentos com potências ocidentais, um impacto direto em conflitos como os envolvendo Israel, Arábia Saudita e o equilíbrio das exportações de energia global. Este não é apenas um evento isolado, é um possível ponto de inflexão histórico. Se você está achando essa análise útil, curte o vídeo agora e se inscreve no canal Poder Geopolítico 360 Graus para mais análises como essa. Quem pode acontecer a seguir? Pahlavi não só disse que a República Islâmica vai cair, como também pediu que a comunidade internacional apoie o movimento popular no Irã. Ele também afirmou estar preparado para liderar uma transição para um modelo secular e democrático. Mas atenção, isso é um cenário em desenvolvimento. A resposta do regime tem sido dura e a incerteza no terreno continua alta. A paz entre as nações árabes está mais próxima? Agora preste atenção neste ponto, porque ele muda completamente o jogo. Nos bastidores da geopolítica, algo silencioso, mas profundo está acontecendo no mundo árabe. Países que por décadas viveram em rivalidade, conflitos indiretos e guerras por influência, começam a falar mais em diplomacia do que em confronto. E isso não é discurso vazio, são fatos. Nos últimos anos, vimos acordos históricos de normalização, cooperação econômica crescente e diálogos inéditos entre nações árabes e antigos adversários regionais. O foco está mudando. Menos ideologia, mais estabilidade, mais prosperidade. Se esse tipo de análise faz sentido para você, já curte o vídeo agora para fortalecer o canal. O que une hoje muitas nações árabes não é mais a guerra, é o interesse comum pela paz. Estabilidade econômica, segurança regional, investimentos internacionais, desenvolvimento tecnológico, redução de conflitos internos. Países do Golfo, do Norte da África e do Oriente Médio perceberam que o conflito eterno custa caro demais, em vidas, em dinheiro e em futuro. E é justamente nesse cenário que o enfraquecimento de regimes extremistas pode abrir espaço para uma nova ordem regional. E onde o Irã entra nisso? Aqui está o ponto-chave.
A República Islâmica do Irã sempre foi vista como um fator de desequilíbrio regional, apoiando conflitos indiretos e grupos armados fora de suas fronteiras. Se esse regime perder força ou passar por uma transição, o efeito dominó pode ser enorme. Menos tensões sectárias, menos guerras por procuração, mais diálogo entre árabes. Isso não significa um mundo perfeito, mas significa um Oriente Médio menos inflamável. Especialistas chamam este momento de janela histórica, um curto período em que líderes escolhem cooperação em vez de confronto. E a história mostra que, quando líderes escolhem cooperação em vez de confronto, os povos colhem crescimento em vez de destruição. Se você acredita que entender geopolítica é essencial para entender o futuro, se inscreve agora no Poder Geopolítico 360 graus. Talvez estejamos entrando em uma era em que a paz deixa de ser exceção e passa a ser estratégia. Uma era em que as nações árabes escolhem construir pontes em vez de muros, em que o poder não vem do conflito, mas da estabilidade. E a pergunta que fica é: será que o Oriente Médio está prestes a viver seu maior reposicionamento histórico, não pela força das armas, mas pela força da diplomacia? Fica essa reflexão. Curte o vídeo, se inscreve no canal e continua com a gente, porque aqui no Poder Geopolítico 360 graus você entende o mundo antes dele mudar.